assentos. Eu agradeço grandemente ao meu Deus por essa oportunidade de eu estar aqui nessa cidade, tão longe da minha casa, parece uma outra vida. Depois de cruzarmos a escuridão, né? Quase 2 dias, saímos de noite e chegamos de noite, entrava na noite, saía na noite, não tinha mais luz. Mas glórias a Deus, o Senhor nos trouxe aqui em paz e em segurança. Obrigada, pastor Davi, pastora Madalena, obrigada por essa oportunidade também, ter nos convidado. Somos simples, somos comuns, mas somos servos. Tentamos ser servos obedientes ao nosso Deus. E são promessas de 22 anos atrás. Deus falou que Deus iria me levar para as nações, para pregar a palavra dele. Aleluia. Lugares distantes que eu jamais imaginava que existia. Então estamos aqui na humildade do Senhor para fazer a obra de Deus. Obrigado, pastor Davi, por receber-nos com carinho, com amor. A igreja do Senhor aqui também, muito amada, muito querida. Uma igreja que está lutando, perseverante na presença de Deus. Os obstáculos vêm, mas os irmãos estão firmes na rocha, que é o Senhor Jesus. E dela não podemos recuar. Se nós sairmos da rocha, nós nos afundamos no lamaçal, né? Como diz que o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Glórias a Deus. Eu vim para Jesus a primeira vez que eu entrei numa igreja Assembleia de Deus. Foi na cidade de Timbó. Eu estava namorando com o tio do pastor Davi. Eu fui lá na igreja convidada por outra tia do pastor Davi. E quando chegando lá, ouvindo a palavra de Deus, e o pastor João dos Passos, pai dele, estava pregando a palavra, eu não conhecia, mas era como se tivesse conhecido ele de longas datas. Se tornou uma pessoa assim, parece que conhecida. E ele fez o convite, me convidou, perguntou se eu queria aceitar Jesus. A tia dele perguntou: tu quer aceitar Jesus? Eu disse: não, o que é isso? É lá na frente dessa inauguração. Eu disse: vou. Irmãos, lá é uma igreja cheia. Estava cheia aquele dia a igreja. E era um Pentecostes, todo mundo glorificava. E glorificava, na hora de cantar, tinha uma orquestra tão grande, era uma barulheira tão grande que para mim eu não ouvia o som da voz de quem estava cantando, era só instrumento, mas tinha o sussurro da igreja que cantava. E naquela hora que eu vim para frente, veio bastante pessoas para frente. E o pastor João dos Passos pregando. E ele disse para mim: quer se ajoelhar, que nós vamos orar por você? Eu me ajoelhei, olhei, tá, tudo bem, me ajoelhei. Irmãos, naquela hora todo mundo glorificava e orava, porque tinha bastante gente, a igreja cheia. E de repente aquele som daquelas vozes foi recuando como a onda do mar. Foi se afastando aquele som. Ficou só eu e o pastor. Eu escutei que ele disse assim: Senhor Jesus, escreva o nome dessa jovem no livro da vida e não deixe que se apague. Eu entrego ela nas tuas mãos para tu usar ela na tua obra. Essa parte eu gravei, foi que eu escutei. O barulhão voltou, a onda voltou. A onda voltou do barulho. E dali para frente, irmãos, eu fiquei 7 anos sem ir para a igreja. Aí eu casei com o tio, né? Com o tio do pastor Davi.
Casei com ele, teve uma filha. Essa filha foi desenganada da medicina com uma bactéria na bexiga. Com 3 anos de idade, ela foi desenganada pela medicina. Aliás, com 8 meses, ela foi desenganada. Eu falei 8 meses? Eu não sei. 8 meses ela foi desenganada da medicina. Irmãos, eu corri em todos os hospitais, em todos os centros espíritas. Eu fui em todos os lugares onde diziam, lá tem cura. Eu fazia chave em tudo quanto é coisa. Eu tinha um altar em cima da televisão, no meu quarto. Lá tinha uma imagem, tinha velas, tinha flores. E ali eu acendia uma vela todo dia para aquela santinha que estava ali. Santinha dos católicos. Eu acendia uma vela todo dia para ela curar minha filha. E não obtive nenhum êxito, não tive nada, não recebi a cura. Eu vendi meu carro e eu comecei a beber. Eu comecei a beber, ser dependente do álcool, passei a ser alcoólatra. 9 horas da manhã eu preparava, não tomava café, mas era uma dose de uísque. E assim eu bebia o dia inteiro. Eu bebia tanto, que a bebida já não fazia mais efeito. A gente fazia parte de uma sociedade onde jogávamos bolão sexta-feira à noite, não sei como é que é o nome aqui, mas boliche? Boliche. Lá chamado de bolão, boliche. Aqui não. Agora, mais recente, eu aprendi que era boliche. A gente ia jogar boliche naquela sociedade, eu bebia a noite inteira. Eu chegava em casa às 3h30, 4 horas da manhã, e a minha filha, desenganada da medicina. Eu levava ela numa cobertora, deitava no chão, ali, e ali a gente passava a noite bebendo com um grupo de amigos, muitas vezes acampando, e aí eu saía para acampar com grupos de amigos. Mas quando eu chegava em casa, muitas vezes eu estava passando mal de tanto que eu tinha bebido. Eu escutava na varanda da minha casa, uma casa de madeira, que a gente morava de aluguel na época, e estralava os assoalhos. E eu me levantava e a minha mãe já estava lá. Ela pegava um ônibus de Timbó, 4h30, que o pessoal vinha trabalhar 5 horas, às vezes 4 horas, ela pegava esse ônibus. E ela ia lá da Quintino, até na rodoviária a pé, para pegar um ônibus, para ir para Blumenau, para dizer para mim que Jesus tinha poder para curar, Jesus tinha poder para libertar. E eu não aceitava, eu não tinha fé, eu não compreendia. O meu irmão, que era da polícia lá em Balneário de Camboriú, era policial, ele pegava carona de caminhão, carona, enfim, ia lá na minha casa, para dizer que Jesus tinha poder para curar, para libertar e transformar. E eu não aceitava. Até que chegou um dia, o médico disse assim: mãe, leva essa criança para casa para morrer, que não tem mais jeito. Tem 4 casos no mundo, 3 já faleceram, só tem a tua filha. Eu peguei a minha filha, coloquei no braço, no colo, fui de ônibus para casa, que eu já tinha vendido meu carro, para pagar médicos e médicos, que chegou a cortar no meu braço, sol quente, e a menina desmaiadinha, semi-morta no meu ombro. Aí eu cheguei em casa, irmãos, e eu gritei: Jesus dos crentes, aonde tu estás? Eu disse: sei que a minha filha vai morrer, Senhor, então me leva também. Eu sou alcoólatra, sou depressiva, estou com 43 quilos, tenho medo da noite, tenho medo da luz. Eu não podia olhar para a cidade, eu tinha postes de luz, eu tinha medo das luzes. A minha casa era fechada, eu tinha medo. E eu coloquei a minha bebê na cama, e eu bebi tanto aquele dia. Eu não sei o que aconteceu. Meu marido chegou em casa depois da faculdade, chegou de noite, ele achou que estava tudo bem, foi dormir. De manhã ele acordou, achou que estava tudo bem, foi trabalhar, e eu ali.
E o médico disse: amanhã vocês podem sepultar essa criança, porque ela está morta. Mas eu fiz eu falei com Deus, irmãos, com toda a fé. Aquela hora eu coloquei minha fé em ação. E de repente escutei de manhã: mamãe, quero mamãe, quero balinha. Balinha era pão que eu cortava as fatias de pão, colocava doce de leite e nata. E dizia: balinha, filha. Um pote de danoninho. Vocês têm por aqui? Vocês são todos brasileiros, vocês conhecem danoninho. Os danoninhos, um pote de danoninho dava 3 dias para ela, se fosse para guardar. Ela não comia nada, não bebia. E eu disse: mas Deus, a minha filha não morreu. Eu fui bem assim. Eu disse: é um fantasma? Minha filha estava morta. Ela estava em pé na cama. Ela não andava. Eu disse: Deus, a minha filha não morreu. E Deus disse: filha. Eu disse: Deus. Eu olhava. Irmãos, eu ouvi 2 vezes já a voz de Deus. E a voz de Deus é como um som de trovão, que dá eco nos montes, que estremece a terra. Aleluia, glória a Deus. Por duas vezes eu ouvi a voz de Deus. E o Senhor disse: filha. Eu disse: Deus? É Deus? Tu esqueceu, filha, que tu falasse comigo, filha? Aleluia. Aleluia. Deus ainda fala, irmãos. Dê liberdade para o Espírito Santo dentro de vocês. Fala com o Espírito Santo. Fala com Deus. Porque Deus ouve e responde. Deus cura. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. O que é impossível para o homem, Deus faz. Para Ele não há limite. Nós cantamos a grandeza de Deus. Aleluia. Vamos colocar em pauta na nossa vida e crer que Deus é aquele que cura, liberta e transforma. Nada pode impedir a manifestação de Deus quando alguém se coloca de pé e diz: Senhor, aonde tu estás? Aleluia. Aquela hora eu disse assim: a partir de hoje, meu Deus, eu não te conheço, mas tu serás o meu médico, o médico da minha casa, o meu Senhor, o meu libertador, e eu vou te servir. Aleluia. Naquela hora, irmãos, Jesus curou minha filha. Hoje ela é esposa de pastor, ela é professora de música. Vários instrumentos ela toca: violino, violão, teclado, e está na obra todo dia, como a pastora Madalena, o pastor Davi. Fazem visita, investimento, tira do deles para colocar na obra, para fazer a obra prosperar. Eles estão com um grande projeto na cidade de Indaial. Para a glória de Deus. Passei por grandes lutas e tribulações, porque meu marido não aceitava eu ir para a igreja. Eu fiquei 3 anos servindo o Senhor escondido. E nesse tempo, eu continuei com a tal da santinha lá, colocando vela e tal. Aí um dia, eu estava na cozinha, eu senti um cheiro de queimado. Mas aí alguém tinha falado assim: não acende mais vela, Jesus já fez a obra. Mas eu achava que, eles falaram assim para mim: joga fora isso aí. Isso aí é idolatria, Deus não se agrada. A Bíblia diz assim, ai daquele que se prostrar diante de uma imagem de escultura, não terão parte comigo, é abominação diante dos meus olhos. Mas eu tinha medo de jogar fora, porque a gente foi criada. Minha mãe estudou no Rio de Janeiro, ela estudou no convento de freiras, no colégio interno, por 4 anos. Então ela veio com uma bagagem de idolatria muito grande para a nossa família. Então eu deixei de acender vela. Mas eu não tirei a imagem de lá. E as florzinhas eu colocava, que eu coloco para Jesus dentro. Então tem uma florzinha na minha casa. Jesus, essa flor aqui é a mais linda que tem no quintal, vou deixar aqui para ti. Não é que é uma idolatria que eu estou idolatrando isso aí. Eu ofereço o mais bonito do meu quintal para Jesus. É um costume que eu tenho e eu gosto de fazer isso. Aí eu estava na cozinha, irmãos, e eu senti um cheiro de queimado. Queimado, que vinha
da sala para dentro, o meu quarto era o próximo aqui assim. Mas o cheiro era tão forte, eu disse, meu Deus, o que está queimando? O que está queimando? Eu fui ver. Irmãos, pegou fogo na santinha. Aleluia. A santinha estava em pé assim, ó, dentro de um prato. Que eu botava um prato ali para, né? Um pratinho ali embaixo, uma vasinha. E a vela do lado de cá. Mas não tinha mais vela, só tinha um vasinho ali. Irmãos, começou a queimar de cima para baixo. Eita, Deus tremendo. Começou a queimar de cima para baixo. E quando eu li aquilo, eu me lembrei que eu devia ter tirado dentro da minha casa. Eu peguei aquilo e joguei lá no mato. Disse, meu Deus, agora eu vou colocar fogo no mato. Mas a santinha apagou lá. Graças a Deus que eu não coloquei no mato do vizinho. Irmãos, quando Deus tem projeto com alguém na vida, não adianta o inimigo se levantar. Nessa cidade não adianta o inimigo se levantar, porque a obra de Deus não é do homem. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. O inimigo tem se levantado para destruir essa obra, mas ele vai cair por terra. Em nome de Jesus, já caiu. Quem pode dizer amém? Vocês creem nisso? Deus tremendo, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Depois, mais tarde, tem tanto testemunho, tem tanto, eu podia contar a noite inteira. Né? Deus, quando conto as maravilhas, e Deus fala, Deus mostra. Aleluia. Glória a Jesus. Meu esposo veio a falecer, meu esposo era piloto de avião, e chegou um dia, Deus disse assim para ele não queria. Aí eu fui para a igreja, ele me rejeitou, me mandou embora, e passei muita luta, mas depois ele concordou, mas tem mais uma história bonita no meio ali, e só quero concluir ali com a salvação dele, e ele foi 5 anos para a igreja. Irmãos, veio 7 profetas. 7 profetas. De longe, ele dizia assim, se tu não fores para a casa do Senhor, eles vinham com a mensagem. Deus mostrou para mim que tu vai morrer. Deus vai permitir um acidente com um avião azul e branco. Era um bimotor que ele dirigia, que ele pilotava. Ele ficava assim, espantado, mas daqui a pouco saiu da mente dele. E Deus foi falando, até que um dia ele disse assim, eu vou para a igreja. Mas aí quando ele começou para a igreja, ele disse assim, ó, eu estou vindo convencido, não convertido. E ele ficou na igreja. Aí colocaram ele como tesoureiro da igreja, porque ele era contador, como profissão. E ficou ali na igreja, 5 anos ali na igreja. E um dia Deus disse assim para ele, que era para ele sair do aeroporto, porque Deus tinha um projeto comigo e com ele na obra. E o aeroporto era o Deus dele lá. E ele não obedeceu ao Senhor, de repente ele apareceu com câncer no intestino. Aí ele ficou 1 ano e 3 meses com o câncer. Um dia antes de falecer, quer dizer, 1 semana antes de falecer, ele passou por 6 cirurgias. Ele tinha um buraco enorme assim, irmãos, aqui no estômago, assim no ventre. O câncer comeu, sabe, dá para ver o intestino. E naquela semana que ele faleceu, de segunda-feira, eu cheguei perto dele, ele já estava clinicamente morto, ele estava com a pele toda amarelada, ele estava gelado, os lábios roxos, ele estava em coma, ele não falava, ele estava inerte ali naquela cama. Mas eu olhei para ele, e naquela semana era o casamento da minha filha mais velha. E eu cheguei perto dele e disse, Deus, o que é um câncer para ti, Deus? O que é um câncer para ti, Senhor? E fiz uma oração, aquele momento eu orei, e disse, Deus, eu quero meu esposo amanhã na minha casa. Para ele no casamento da filha dele, Senhor. Irmãos, ele começou a reagir, começou a se mexer, daqui a pouco as mãos começaram
lábios, começou a ficar, o rosto ficou rosadinho. Ele abriu os olhos e disse: eu quero me sentar. Aleluia. Oh, Glórias a Deus. aleluia. Eu fiz assim, meu Deus, que glória, Aleluia. que milagre. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Eu disse: meu querido, amanhã você vai entrar em casa. Ele disse: é? Eu pensei: meu Deus, devia estar glorificando a Deus. Ele parece que não gostou tanto que eu tinha feito. Nisso toca meu celular, eu desci lá, uma irmã disse assim: Mandiva, desce aqui agora, eu preciso falar contigo, ligeiro, pode descer? Posso. Eu disse para o meu marido: fica aqui sentadinho que eu já vou voltar. Aí Claire quer falar comigo. Desci lá e ela disse assim: Diva, Deus mandou eu te dizer para tu não orar pelo teu marido. Eu tinha acabado de fazer. Meu Deus. Ela disse: tu te lembra da irmã, não vou citar nomes aqui, tu te lembra da irmã fulano e tal? Sim. Tu te lembra que o esposo dela caiu numa fogueira, no fogo, ficou todo queimado, ele estava clinicamente morto e ela fez uma oração e clamou e pediu para Deus misericórdia para salvar, para ressuscitar o esposo dela, porque ela não permitia que Deus o levasse. E hoje ele blasfemou contra o Espírito Santo, ele se afastou da igreja, um impedimento na vida dela para fazer algo do Senhor. Você conhece a história. Ela disse: então não faça o mesmo. Irmãos, eu subi, quando ela foi embora, eu subi aqueles 5 andares. Eu fui lá em cima no hospital. Cheguei lá, eu olhei para ele, ele disse: ai, eu estou cansado. E eu fui falando com Deus. E naquela hora eu fui na janela, eu fiz uma entrega para Deus. Eu disse: Deus, essa alma é tua, não é minha. Quem sou eu para impedir a tua obra? Quem sou eu, Senhor? Eu fiz uma entrega e disse: mas Senhor, eu quero que tu salve essa alma, porque eu não tinha certeza da salvação dela. Eu olhei para trás e ele disse: ai, estou cansado. Ele disse: amanhã eu vou estar na minha casa. Eu disse: sim, amanhã tu vai estar na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E naquela noite ele faleceu. Depois de 6 meses, eu fui pregar em Chapecó. E lá depois, onde eu estava hospedada, aquela irmã me levou para numa casa de uma irmã, para fazer uma oração para aquela irmã que estava doentinha. Chegando lá, ela disse: entra, irmã, que eu já estou te esperando. Eu já estou te esperando, irmã. Aí eu fiquei assim assustada. Ela disse: tu estás preocupada com aquele ente querido que tu acabaste de perder? Deus manda te dizer: aquele dia, filha. Aí eu disse: janela. Aquele dia que tu entregaste ele na minha mão, eu salvei a alma dele. Aleluia. 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 Na minha mente, irmãos, eu pensei assim: mas ele estava 5 anos na igreja. Porém, filha, ele não era salvo. Eu podia já ter entrado aqui na palavra, mas Deus manda contar esse testemunho. Irmãos, ser crente, ser salvo, não é participar de culto. Não é esse ritual de ir para a igreja, salvo. Nós temos que ter a convicção da salvação. Saber realmente: eu sou salvo ou não? E Deus tem dado oportunidades. Não adianta ser crente se não seja salvo. E o Senhor disse: tu conta esse testemunho por onde tu passar, que com esse testemunho vou eu salvar muitos dos meus que estão ali dentro. Ah, não são meus, estou junto com os meus. Que a partir de hoje, irmãos, vamos pensar sobre isso. O que eu estou fazendo aqui? Glórias a Deus. Eu vou começar com uma pergunta retórica: o que é o Evangelho? O que é Evangelho para nós?
Isso é para fazer pensar. O Evangelho é muito mais, irmãos, do que estar aqui sentados, glorificando, cantando, levantando as mãos. Isso faz parte de uma ou fazendo parte de uma liturgia, fazendo parte de um ritual. Tomar Santa Ceia. Irmãos, isso é coisa de religiões. Isso não é evangelho. Isso é coisa de religiões, porque todo mundo faz isso. Evangelho não é isso. Pastor Davi, isso não é evangelho? São costumes, religiões. E o evangelho não está por detrás de um belo terno, um belo vestido. Isso não é evangelho. Isso é a conduta de um cristão. Vestimenta, saber se vestir, né? Isso é simplesmente conduta de um homem, de um cristão. Andar bem alinhado, bem vestido, fazer a diferença. Isso é evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho não é por fora, irmãos. O evangelho é aqui dentro. O evangelho aqui é dentro, não é fora. Fora é costumes, é religião. Evangelho é dentro. É de dentro para fora. O evangelho também não é aqui dentro. O evangelho é da porta para fora. Qual é a nossa conduta lá fora como cristão? O evangelho é da porta para fora. É quando essa porta se fechar. Qual é o meu procedimento como cristão? Não é evangelho. Glórias a Deus, aleluia. O evangelho é correr atrás do melhor de Cristo, aleluia. Porque eu buscando o melhor de Cristo, se vai refletir o lado de fora da minha vida. Como o luzeiro de Cristo, como a luz do mundo. E aonde eu chegar, essa luz vai refletir. E o mundo vai ver que eu sou cristão. É a conduta. É a minha conduta. Porque não adianta eu vir para a igreja e não ter uma conduta de cristão lá fora. É muito mais, irmãos, do que o ritual. Evangelho. O evangelho é o próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo tem que estar dentro de nós. E se Jesus está dentro de nós, vai refletir no lado de fora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O evangelho vai refletir no lado de fora. Glórias a Deus. O evangelho é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Ah, mas eu vou ter que fazer isso e andar assim e dentro não tem nada. Não pode andar sem estar alicerçado na palavra, alinhado na palavra, pautado na palavra, basado na palavra. Porque a palavra é Cristo. E Cristo habita dentro de nós. Aleluia, Jesus. O convite dessa noite é que todos possam viver na carne, como se a eternidade começasse amanhã. Isso é evangelho. Meu esposo estava na igreja há 5 anos, mas estava ausente de evangelho, ausente de Cristo. Aleluia, Jesus. Nós vamos entrar na nossa temática
a temática de ontem, que vai continuar. O tema que Deus deu, regresso ao princípio. E regresso ao princípio, irmãos. Regresso ao princípio é olhar para dentro de nós e dar meia volta e voltar ao princípio e reconhecer que o Evangelho não está do lado de fora. É dar uma meia volta na nossa vida. Ontem falamos alguma coisa sobre o regresso e vamos continuar com esse tema. Deixa eu só procurar aqui. Então, olhar para dentro de nós. Está na apostila no número 10. Conhece-te a ti mesmo? Irmãos, eu tinha já mandado a apostila para o pastor e eu fui orar. Eu estava incomodada porque o Espírito Santo estava me incomodando. O Espírito Santo estava me incomodando. Eu disse: Senhor, o que tem de errado? O Senhor disse assim: vou eu dar uma repaginada, bem assim, dar uma nova moldura no teu tema. Por isso tem muita coisa que não bate ali. Eu tive que mudar em cima da hora. E o Senhor disse assim, ó: pergunta para mim, igreja, conhece-te a ti mesmo? Tu te conhece? Você se conhece? E quando eu fiquei pensando sobre isso, o Espírito Santo diz: conhecer a si mesmo é dar meia volta na minha jornada espiritual, voltar à essência do Evangelho, é descobrir realmente quem eu sou. Romanos 14:17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e alegria e paz no Espírito Santo. O Evangelho, amados, não é comida nem bebida, é justiça, é alegria no Espírito Santo, é viver debaixo da proteção de Deus e debaixo da força, do poder, da humildade do Espírito Santo. Na humildade do Espírito Santo. Quem está aqui que conhece Deus absolutamente? A gente nunca vai conhecer Deus. Muitas pessoas dizem assim: ah, não te mete na minha vida porque eu sei o que eu faço. Quer dar uma ideia na igreja, quer dar uma ideia numa reunião, quer dar uma ideia sobre a vida eclesiástica, quer dar uma ideia, um pensamento, não se metem porque aqui quem manda sou eu. Nós devemos ter cuidado como líderes. Isso não é só para pastores, isso é para líderes, para obreiros, mulheres de oração, mulheres líderes. Às vezes alguém tem uma visão mais ampliada, uma visão, e passa essa ideia, mas tem muitos líderes que não acatam a ideia de um liderado. Eles não se metem porque eu sei o que eu estou fazendo. Não se humilham, se colocam como uma autoridade e o resto são súditos. Tem que obedecer. Não, irmãos. Deus mandou aqui eu perguntar: conhece-te a ti mesmo? Eu tenho tantos temas que esse aqui também assim até. Eu disse que isso aqui é para homem pregar. Porque é um tema assim mais para a igreja, né? Isso é para homem pregar. Ontem eu saí daqui e fui pensando em casa: eu vou mudar o tema, não vou pregar sobre esse tema. Mas quando eu entrei no quarto, quem pensa que tu é para mudar a minha obra, fazer o que tu quer? Quem pensa que tu é?
Então hoje nós vamos falar sobre a expectativa de um líder alinhado, com a vida alinhada com os propósitos de Deus. Uma vida não fragmentada, onde parte dela é dominada por nós e outra parte dominada por Deus. Que permitimos que parte do nosso ministério, Deus pode mexer, até posso usar Deus. Nós não podemos viver com uma vida fragmentada, dividida. Irmãos, Deus acima de tudo. Nós, os súditos, Deus é o Rei, é o poderoso, a autoridade máxima. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando queremos andar com nossos próprios pés, tropeçamos e caímos. Mas quando estamos na dependência de Deus, a dependência do Espírito Santo, a obra prospera. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pode passar o número 2 para mim lá, fazendo um favor. Eu vou dizer para passar porque eu aqui acabo esquecendo. Então aqui, submissão a Deus. O que Deus quer? Submissão. Para uma igreja prosperar, para um obreiro prosperar, para um departamento prosperar, para um grupo de louvor prosperar, um grupo de jovens prosperar, um grupo de adolescentes, um grupo de crianças, o líder tem que estar. Pode deixar lá, vocês podem fazer isso para mim, mas vocês não querem nem cantar nada, mas que gente, Jesus dos crentes, me ajuda. Querida, eu acabo esquecendo. Tem que estar debaixo da submissão de Deus. Quando estamos submissos, quando somos submissos a Deus, irmãos, as coisas funcionam, as coisas fluem. Mas quando nós somos resistentes à palavra de Deus, à submissão a Deus, nós ficamos inertes no mesmo lugar e a obra não cresce. Nós devemos estar exatamente, irmãos, pautados, direcionados, extremamente debaixo da submissão de Deus, não fragmentados, sem restrições. Eu deixo Deus me usar aqui, mas vou fazer assim. Não, irmãos, nós temos que aprender a andar na submissão. Deus voltou para a terra em forma de Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse assim, que eu e o Pai somos um. E a palavra diz que Ele não quis ser igual ao Pai. Ele se humilhou, Ele desceu, Ele encarnou, Ele tabernaculou em nós. Ele desceu em forma de homem, 100% Deus. Vocês conhecem a história. Conhece a palavra? Nem Jesus quis ser maior do que Deus. Ele sempre foi submisso. E muitos homens se acham autoridade máxima dentro da igreja do Senhor, na casa do Senhor, diante de uma liderança eclesiástica. Não falo só daqui, dá um geralzão. Tem gente se colocando como deuses, e oprimindo o povo. Mas Deus não vai deixar isso para sempre. Vai chegar uma hora que esses cairão e Deus levantará pessoas humildes, que têm visão, têm compromisso com a palavra, têm compromisso com a igreja, têm compromisso com o reino, têm compromisso com Deus, que anda debaixo da mão do Senhor. Pessoas que não têm nenhum conhecimento, Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar graça, Deus vai dar poder, Deus vai dar autoridade, Deus vai dar unção, e a igreja prospera, porque a igreja nunca parou por causa de homem, e não vai parar. Glória a Deus, aleluia. Deus é Deus, e a obra é do Senhor. Nós temos que parar com a soberba, com a arrogância, com a prepotência, se achando o máximo às vezes. Não, irmãos, nós somos servos, e servos obedecem ao seu Senhor. Glória a Deus.
Deus me mandou aqui para dizer isso, irmãos. Isso aqui está escrito aqui, ó. Eu estou lendo aqui para não perder nada. Por duas coisas. Uma para não perder nada e outra que eu estou com a minha mente tão cansada com esse negócio dessa cidade do fuso horário. Ai, eu estou perdida aqui. Meu Deus, onde é que eu estou? Glórias a Deus. Gálatas 2:20 diz assim: já não estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si, por si mesmo, por mim. Glórias a Deus. Antes de Abraão, antes de Isaac, antes de Jacó tomar qualquer decisão para chegar na presença de Deus, do grande Deus Todo-Poderoso, eles preparavam um altar de sacrifício, se consagravam, faziam oferendas a Deus e se colocavam ali e aguardando até que Deus os respondia. Eles não tomavam nenhuma decisão. Às vezes nós olhamos, eu acho que vou fazer assim, eu acho que vou fazer assim, e vive fazendo assim, e vive fazendo assim, e está uma vida embrulhada. Glórias a Deus. Vou ver se eu consigo, agora me lembrei. Três. Conhece-te a ti mesmo? Aí eu pensei assim, meu Deus, que palavra é essa? Conhece-te a ti mesmo. Aí eu fui procurar o que significa essa palavra. Está ali para todo mundo ler. O que significa a frase conhece-te a ti mesmo? Conhece-te a ti mesmo é um aforismo grego que revela a importância do autoconhecimento, sendo uma frase bastante conhecida no ramo da filosofia. Aforismo, o que significa aforismo? Aqui diz que conhece-te a ti mesmo, é um aforismo grego. Aí eu fui ver o que significava aforismo. Aforismo quer dizer sentença, regra de vida, de natureza prática e moral, ou quem você é, saber quem você é. Aforismo, conhece-te a ti mesmo, está escrito na entrada do templo de Delfos, antiga cidade da Grécia, construído em honra a Apolo, o deus grego do sol, da beleza, da harmonia. Qual a ideia desse exemplo? É para observar as diferenças. O processo de autoconfiança, a parte de embaixo, né? A frase completa é: conhece a ti mesmo? Ah, tá. Aqui eu acho que tirei fora. Está lá em vermelho. A frase: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Eu disse, mas que complicado isso aqui. Que complicado isso aqui, né? E o Senhor disse assim: se eu me conheço realmente, que eu acho que eu me conheço, então eu conheço o meu Deus. E quem conhece a Deus? A Bíblia diz que ninguém conhece a Deus, né? Ninguém conhece a mente de Deus, a mente de Cristo. E nós vamos continuar ainda com esse tema aqui. Eu só quero passar outro aqui. Vou ver se eu consigo aqui. Aqui tem aqui. Conhece-te a ti mesmo. Romanos 2:4, que diz assim: pois assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente um dos outros. De modo que
tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, segundo ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou se é exortar, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. E com o que usa de misericórdia, usa com alegria. Glórias a Deus. Então, aqui nós estamos vendo o tema desse quebra-cabeça ali é ludologia. E dentro da ludologia há várias peças. O homem, ele nunca está completo. Ele sempre está em construção. Quando nós permitimos Deus trabalhar na nossa vida, nós estamos sempre em construção. A palavra de Deus, ela pode ser falada no versículo todo dia, mas todo dia Deus tem uma mensagem para a igreja. A igreja está em construção, a igreja está crescendo, a igreja está andando na presença de Deus, está se construindo cada dia, melhorando cada dia, conhecendo-se cada dia e conhecendo a Deus cada dia mais. Ludologia é a forma de combinar diversas peças, com elas formamos um todo, figura, mapas ou uma vida. Nesse quebra-cabeça na nossa jornada espiritual, nós estamos montando uma vida, conhecendo-nos a nós mesmos dia após dia, pecinha após pecinha. Glórias a Deus. Nós somos fragmentados em peças. Nós não podemos levar uma vida fragmentada, parte Deus domina e parte o homem, mas nós temos uma vida fragmentada na jornada espiritual, ao qual nós estamos crescendo cada dia mais. Cada dia mais. Glórias a Deus. Deixa eu passar outra aqui. Nossa, aqui não é culto, isso aqui é escola, tá? Não vamos se assustar. Vamos ver se eu consigo. Acho que eu fiz alguma coisa errada, vou clicar isso aqui. Isso. Agora sim. Deu. Para validar a minha ideia, irmãos, nós vamos ler a Bíblia em Gênesis 3 e 8. Eu vou ler para a gente ser mais rápido. E a Bíblia diz assim para a gente: E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, ou no Le Ruar Rayon, no sopro do dia, na brisa do dia, esconderam-se Adão e Eva na presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Irmãos, Adão e Eva, eles viviam numa dimensão espiritual, num jardim, no Éden. Éden dá uma ideia assim de tipo um bairro. E Deus formou um jardim no Éden. E lá Deus colocou o primeiro casal, onde nós vimos a formação de Adão e Eva, parte de Adão e Eva. E todos os dias, uma coisa que às vezes para quem quer aprender, né? Nós falamos, toda noitinha o Senhor ia lá. Não é noitinha. Deus ia toda madrugadinha, todo dia cedo. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Então tem uma palavra lá no original, que não é noitinha, mas lá está escrito, Le Ruar Rayon, que quer dizer, no sopro do dia, na brisa do dia, no romper da manhã. E Deus chega certa vez ali, não encontra o casal que ele tinha criado. Ele disse: Adão, onde você está? Porventura comesse o fruto proibido?
E lá naquele jardim, Deus se apresentava todos os dias para conversar com a sua criação. Tinha intimidade com a criação, tinha comunhão com a criação, conversava com eles, tinha prazer de estar com eles. E as vestes deles eram vestes espirituais, eram vestes de esplendor. No original diz que as vestes, como Deus se apresentava como luz, as vestes reluzentes, vestes de luz, assim eram as vestes de luz de Adão e Eva. Aleluia. Adão e Eva, eles eram santos, eles não tinham pecado, eles só não eram divinos, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. E as vestes de Adão e Eva eram vestes resplandecentes. Mas quando eles pecaram, as vestes resplandecentes foi apagada. Eles ficaram nus, eles ficaram sem as vestes espirituais. Eles perderam as vestes espirituais quando pecaram. Então eu coloquei umas imagens ali, para ver quando os discípulos estavam lá no Monte Tabor, lá perto da cidade de Naim, na frente ao Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. Lá apareceram 3 seres, vestidos de luzes, vestes espirituais. Quando Moisés subiu no monte, quando ele desceu com as placas dos 10 mandamentos, o rosto dele refletia como um luzeiro, como luz. Ninguém conseguia olhar para ele. Havia brilho de luz, porque ele estava na presença do Senhor. Glória a Deus. Deus teve que fazer vestimentas para Adão e Eva, porque eles perderam o esplendor, porque pecaram. Mas eles não conheciam Deus, eles não falavam com Deus. Aonde estava Eva? O que tinha no coração de Eva quando ela cedeu o pecado? Eva não se conhecia Deus? Onde estava Adão? O que tinha no coração de Adão quando ele aceitou comer do fruto proibido, da árvore da vida? Eles perderam o esplendor. Irmãos, quando nós saímos da presença do Senhor, nós perdemos o esplendor. Nós perdemos a graça. Você já chegou perto de uma pessoa e sentiu graça nela, de vontade de conversar? Mas já chegou perto de pessoas que você não tem, não sente, sabe? Sente uma, não fecha, as pessoas dizem, não fechou meu espírito com ela. É porque perdeu a graça. Mas um dia, amados irmãos, os que permanecerem firmes até o final, Aleluia. nós vamos chegar diante do Senhor com as nossas vestes resplandecentes. Glória a Deus, aleluia. As nossas vestimentas espirituais que Deus criou lá no Éden e o homem perdeu, nós vamos recuperar através da morte de Jesus Cristo, e nós vamos chegar diante do Senhor com as nossas vestes resplandecentes, santificados, santificação. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu vou passar para frente, porque o povo já está indo embora, já estão cansados, eu estou falando muito. Irmãos, a mensagem que eu tenho tocado isso aqui. Deixa eu voltar um pouco aqui. A chamada de Abraão. Abraão, quando Deus chamou Abraão, irmãos, e disse: sai da tua terra, sai da tua parentela. Nós falamos assim, deixa eu ver aqui. Nós falamos assim. Nós achamos que Deus, que a história de Abraão, a história de Abraão começou em Gênesis. Não, estou perdida. É que eu vi que o pessoal está indo embora e eu não coisei aqui. Deixa eu ver. Deus, quando chamou Abraão, Deus disse: sai da tua terra
e da tua parentela. E nós sabemos só disso. Mas no original, quando Deus chamou Abraão e disse assim, Gênesis 12:1. Então o Senhor veio a Abraão e ordenou, disse, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e te dirige à terra que eu te indicarei. Nós sabemos disso, está escrito isso. Porém no original não está assim. Então no original está assim, Vaiomer Adonai Lefraam Lecha Me'aretz Serra. E quer dizer, Lecha. Quero ver se está ali, está lá em amarelo lá em cima. Está lá em cima. Lecha, a parte de cá, assim está escrito. O que quer dizer essa parte? Lecha. Ler quer dizer, sai da tua terra. E Lecha quer dizer, tu sai da tua terra e tu vai lá para o deserto e lá tu entra para dentro de ti para te conhecer e saber quem tu és. Para saber quem tu és, e quando tu reconhecer e saber quem tu és, então eu vou te enviar para uma terra que tu não conheces. Então Deus diz assim, sai e entra para dentro de ti. Lecha. Ler é sai da tua terra. Lecha. Então disse, sai da tua terra e entra para dentro de ti, para saber quem tu é, para conhecer a ti mesmo. Porque eu me conheço, tenho a minha identidade, eu olho para o espelho, eu me conheço. Mas eu realmente me conheço? Adão e Eva se conheciam? Moisés, quando sai do Egito, ele sai como um príncipe. E quando ele volta para o Egito, ele volta como servo. Deus levou ele no deserto para ele saber quem ele era, para ele se conhecer. E ele disse, não sou digno de voltar, nem sei mais falar, já tinha até perdido o idioma. Muitos dizem, porque ele era gago, porque ele Não, é que ele tinha esquecido o idioma do Egito. É como eu voltar lá para o Brasil e começar só a falar inglês lá. Eu perdi o meu português, que agora vai ser brasileiro. Nós não vamos mais ser denominados como língua portuguesa, mas a língua brasileira. Então vou chegar lá e eu vou só falar inglês, porque não sei mais falar português. Assim aconteceu com Moisés. Mas Deus levou ele para o deserto para ele se conhecer quem ele era, para estar debaixo da submissão de Deus, para ser humilde. E aqui aconteceu mesmo. Lecha. Sai e entra para dentro de ti. Vai descobrir quem tu és. Quem sabe isso aqui está assim um pouco complicado para vocês entenderem, mas o Espírito Santo vai falar com você o que ele precisa para você. Aleluia. Nós precisamos encontrar a direção, o plano de Deus na nossa vida, entrar para dentro de nós. Debaixo da submissão de Deus e reconhecer o poderio de Deus. E encontrar Deus na nossa jornada, como Deus é. Deus não é aquele que está sentado no trono e deixou o mundo aqui, as vidas aqui. Não, Deus quer ter intimidade com o homem. Deus quer falar com o homem. Deus quer revelar o mistério com o homem. Deus quer dirigir o homem. Deus quer falar com o homem, com seus servos. Deus quer estar presente. Deus quer ter comunhão com a igreja. Restaurar a comunhão que foi perdida no Éden. Glória a Deus. Israel conhecia Deus. Não vai dar tempo de ler tanta coisa. Está na hora de acabar já. 7h10. Certo meu relógio? Vou falar mais um pouquinho. 1 Coríntios 2,16. Quem jamais conheceu a mente de Deus, mente do Senhor, para que possa instruí-lo?
Todavia, nós temos a mente de Cristo. E no grego quer dizer, nós temos a nous de Cristo. A mente de Cristo. Razão no sentido mais estreito, com a capacidade da verdade espiritual. Os poderes superiores da alma, a faculdade de perceber as coisas divinas e reconhecer a bondade e odiar o mal, e amar o bem. Então, a nous de Cristo quer dizer, a minha mente de Cristo, eu vou ter condições de repudiar o mal e entrar para o lado da santidade, deixar Deus, na submissão de Deus, viver uma vida santa na presença do Senhor. É a nous de Cristo, mente de Cristo. Às vezes pensamos que mente é psique, que a gente aprendeu, né? Falamos psique, mas não aparece psique é o racional humano, mas nous é a mente espiritual, é uma mente mais, é algo mais profundo. A mente de Cristo, quem tem a mente de Cristo, é algo mais profundo. Vai muito além da nossa compreensão carnal. É algo espiritual. E Deus quer que nós devemos ter a mente de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Eu vou passar mais para frente. Quero reduzir daqui. Deixa eu ligar isso aqui. Daí tem explicado. Então, irmãos, a nous de Cristo é a mente de Cristo que cada cristão deve possuir e buscar, irmãos. E buscar. Glórias a Deus. Eu vou passar isso aqui bem para frente, que eu vou chegar ali onde está. Israel conhecia Deus, que já vou terminar. Isaías no capítulo 30. Eu quero ver aqui, pastor, talvez podia ler para mim, fazendo um favor. Isaías capítulo 30, versículos de 1 a 18. Pastor, lê para mim. 30, de 1 a 18. Se querem abrir a Bíblia, também podem abrir. Querem acompanhar? Isaías capítulo 30, versículo 1 a 18. Ai de vós, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoan, e os seus embaixadores chegaram a Ranês. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição, e de angústia, de onde vem a leoa, e o leão, o basílico, e a ardente voadora. Levarão as costas dos jumentinhos às suas fazendas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, e um povo que de nada lhe aproveitará. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disso. Não estarem quietos, estará a sua força. Vai, pois, agora, escreve isso em tábuas perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre
e perpetuamente, porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes: não vigais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizendo-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais essas palavras e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, por isso esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento, e ele o quebrará, como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água da poça, porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vós converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Mas dizeis: não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugiremos, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixado como a mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Amém. Obrigado, pastor. Isso aqui é um texto clássico, um texto histórico, bastante conhecido, sobre as guerras de Israel. Senaqueribe já tinha invadido outras vezes Jerusalém, tinha invadido outra vez, mas nesse texto de agora, então, o reino estava fragmentado em 2 tribos. A tribo do sul era Judá e Benjamim, e a tribo do norte, as 10 tribos de Israel, que ali formou Samaria mais tarde. Então, de repente, vou contar uma história que vocês conhecem, uma história bem paralela. De repente, chega Senaqueribe com todo o seu exército para devastar Jerusalém. Eles ficaram acampados ao redor. Jerusalém estava no meio. Jerusalém estava assustado. Aleluia! Jerusalém estava com medo, estava temeroso. Jerusalém estava sendo oprimido por Senaqueribe. Aleluia! Jerusalém estava amedrontado, mas eles se esqueceram de Deus, de clamar a Deus. Eles estavam vendo a opressão do inimigo ao redor, querendo destruir Jerusalém. Mas o povo de Israel, em vez de se unir, de clamar e buscar a Deus, desceram ao Egito para buscar refúgio, para buscar reforço, querendo garantir, como é que eu vou dizer, a proteção da cidade. Não buscaram de Deus a provisão de Deus, a proteção de Deus, foram buscar para
procurar refúgio, buscar socorro. E Deus ficou entristecido com isso. Mandou Isaías profetizar. Isaías não profetizou coisas boas, não. Chamou um povo obstinado. Um povo que abandonou a Deus, de buscar em Deus, de clamar, de se unir, buscar em Deus o reforço, a proteção daquela cidade. Saíram para buscar reforço, para buscar ajuda, proteção em outros lugares. Antes era unificada, e agora estava fragmentada, destruída. O povo estava em confusão. Um pertencia para aquele, o outro pertencia para outro, e Deus não estava se agradando, porque estava sendo dividido. O povo estava dividido. E aonde tem divisão, Deus não se manifesta, irmãos. E Senaqueribe estava ali, rugindo, ameaçando, se preparando, se equipando para destruir Jerusalém. Mas Jerusalém não conhecia Deus. Vocês conhecem a Deus? Então por que vocês estão temendo? Por que vocês estão temendo? Por que vocês não se levantam? Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite, irmãos. Deus vai agir. Aleluia. O Assírio, Império Assírio, conduzido e governado por um homem perverso, com desejo expansionista. Ele queria tomar posse de todas aquelas nações, por causa do orgulho, da prepotência. Ele não temia o Senhor. Israel, enfraquecido com temor, deixou de buscar Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos, Deus me deu essa mensagem aqui há quase 5 meses. Glória a Deus. Então, Senaqueribe invadia os reinos, cidade, e levava parte do povo para a sua capital da Síria, e atrás de lá partia outro grupo assírio para a terra que foi dominada, com o objetivo de miscigenar, fazer alianças de casamento. Então ele tomava uma cidade e mandava os soldados ali casar com o povo para miscigenar, para aquele povo não levantar um estandarte, uma bandeira, que se fortificasse e guerreasse contra o assírio. E ele pensou que ia fazer mesmo com Jerusalém. Mas Deus ama Jerusalém. Aleluia. Deus ama Jerusalém, irmãos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Grande Deus, aleluia. E Deus disse assim, foi lido aqui: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que realizam planos que não procedem de mim, fazem aliança sem a minha aprovação, para crescer de pecado em pecado, de pecado em pecado. Porque quando nós deixamos de buscar o Senhor, nós estamos acumulando pecado sobre pecado, porque deixamos Deus de lado e buscando subterfúgios. Para quê? Para ele dizer, eu consegui. E onde fica Deus? Deus manda dizer para essa igreja: se levantam como soldados de Cristo e colocam o joelho no chão e colocam a boca no chão e levantam um clamor contra essa cidade, porque Deus quer dar livramento para essa cidade. Aleluia. Grande vai ser a obra, grande vai ser os acontecimentos que vão acontecer por esses dias. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Louvado seja Deus. Ai dos filhos obstinados. Declara ao Senhor que executam planos que não são meus. Para quê? Para dizer, eu consegui com a minha força, com a força do meu braço. É na força do Senhor que vocês vão prosperar nesta cidade. É o braço do Senhor que tem que ser erguido neste lugar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus ama esta obra e essa obra é do Senhor. E será que ele vai cair por terra? Vai cair o orgulho e a prepotência dele, porque essa obra é do Senhor neste lugar. Oh, receba mesmo para vocês neste lugar, povo de Deus, levanta-se, tomam posse da cidade, porque Deus entregará na mão de vocês. Deus vai entregar esta cidade na mão de vocês. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E Deus disse para o povo para voltar atrás e buscar refúgio no Senhor. Aleluia. Para buscar força em Deus. Louvado seja o teu nome. Eu vou passar aqui para frente. Glória a Deus. E vou concluir. Glória a Deus. Não sejam temerosos, amados. E quando o povo de Israel se humilhou, buscou o Senhor e reconheceu a divindade de Deus, a grandeza de Deus. Achei, capítulo 37, 36, 37, assim. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem levantará dela flecha alguma, tampouco virá perante ela o escudo, ou levantará contra ela tranqueira, pelo caminho por onde veio, e por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu defenderei esta cidade para livrar por mim, por amor de mim e por mim, do meu servo Davi. Então diz a palavra que saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos sírios, e 185.000 sírios, quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes estavam mortos, sem vida. Oh, aleluia! Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e habitou em Nínive e nunca mais voltou a atacar a Jerusalém. O povo de Israel não reconhecia Deus, não conhecia Deus, mas Deus mais uma vez se levanta e diz: aqui quem manda sou eu. Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé, amados. O Senhor nos convida a entrar no lerá de Deus, para dentro de nós, e reconhecer a soberania de Deus, a divindade de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. Porque essa obra de Deus não é de homem, e ela não cairá por terra, porque será que nunca mais virá para prejudicar a obra do Senhor. Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus?
servos, não como autoridade, mas como servos. Deus quer ver a humildade, Deus quer ver a sinceridade, a integridade da igreja. Busquem, irmãos, porque a vitória vai ser grande neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Posso orar, pastor Gabriel? Posso orar, pastor Gabriel? Nós vamos orar. E nós vamos declarar vitória para cada um de nós, para este lugar, para esta igreja, para que haja prosperidade espiritual neste lugar. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui falando da Tua palavra, da Tua maravilha, testificando do Teu amor, do Teu poder, da Tua graça, da Tua unção. Senhor,